Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vós. Estamos de volta, desta feita para a nossa segunda aula, o segundo encontro. Falamos na aula passada sobre missões no Velho Testamento e hoje nós estamos aí para estarmos comunicando sobre esse assunto que é relevante, missões no Novo Testamento. E aí a gente pergunta, né? Como vocês estão caminhando, né? Principalmente nessa realidade da missão de Deus, no qual estamos inseridos, né? E com certeza o Novo Testamento é o meio mais assim, podemos dizer, mais frequente de buscarmos, né? Informações, de aprendermos, de estudarmos para compartilharmos, né? O que não dizer dos evangelhos, né? Quantos feitos do Senhor, do maior missionário, a gente tem aprendido, nós temos compartilhado, né, na sua caminhada aqui na Terra. E seguindo adiante, vamos até o livro de Atos, que é o livro central, né? Os relatos magníficos da igreja, e principalmente do apóstolo Paulo. E é um tema muito relevante, muito gracioso para nós trabalharmos nesse momento. Temos aqui, irmãos, uma expressão, né, do Ross Patterson, que diz o seguinte: se nós não formos e ficarmos a descansar nos limites de nossa zona de conforto em Jerusalém, Deus nos dará duas alternativas. A primeira, que é a perseguição, para nos tirar para fora. A segunda é a substituição, para encontrar outros em outro lugar que fará o que ele quer. Então, em que situação nós estamos? Já saímos, estamos mobilizados, motivados, compartilhando, né, desafiando, encorajando, né, mobilizando pessoas, né, além da nossa pessoa ser parte da missão de Deus, né, fazendo tal a tantos outros, porque a hora é essa, a hora é chegada, né? E o segundo ponto que ele retrata aqui é a substituição. Se você não fizer, se eu não fizer, com certeza Deus colocará outro no meu lugar e a obra dele será executada. Então, que possamos atentar para esta realidade. Na próxima imagem, nós temos aqui uma dinâmica, podemos retratar assim, tratando, né, sobre o assunto assim, de uma forma bem sutil, nesse ponto que é extremamente relevante, né, sobre o Antigo Testamento. Pelo que vimos, não resta dúvida que missões no Antigo Testamento tinha tendência centrípeta, né? Como podemos ver, Israel devia servir como um imã espiritual e atrair para Deus os povos de outras nações. Então, Israel era o modelo. Israel tinha essa incumbência de ser referência, né, de direcionar as nações para si e, através deles, né, eles serem representados, né, ser esta mensagem viva do glorioso Deus. Mas a gente percebe que, diante das circunstâncias, eles caminharam para outros caminhos, ergueram outros deuses, mas, diante de tudo isso, a nação de Israel, a prometida, né, a anfitriã do nascimento do nosso Jesus, né, é o nosso Israel de Deus, é a nação que amamos, ela continua sendo, né, esse reflexo. Mas, dentro do que nós estamos abordando, né, na aula de hoje, no Novo Testamento, encontramos a igreja realizando missão de forma centrífuga, né, que em física quer dizer a força rotativa que impele os objetos de um centro para fora, ou seja, a igreja primitiva enviando missionários para fora dos seus limites culturais, com o objetivo de atingir outros povos. Então, são duas realidades distintas e essa aqui nós estamos inseridos. Por isso que se faz necessário nós desafiarmos, mobilizarmos, né? Encorajarmos tantos outros, principalmente no nosso contexto, né? Dentro da nossa comunidade,
no qual nós estamos inseridos para comunicar o Evangelho de Jesus Cristo entre aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso que é relevante nós observarmos o nosso contexto e trabalharmos, né? Principalmente nós, líderes, você que é líder, tem o, né, o objetivo, a incumbência, né, o dever de mobilizar, de comunicar sobre essa ação prioritária da igreja, que é expandir o reino do Senhor. Muito bem. A partir do Novo Testamento, temos uma visão mais clara, né, de missões. A evangelização do mundo é a ordem principal. E a gente trabalha em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, diferentemente da nação de Israel, o qual frisamos, né, que deveria atrair as nações, né, no sentido centrípeto. A igreja não deve ficar acomodada, né, esperando atrair outros povos, mas deve sair no sentido centrífugo e pregar a toda criatura a mensagem da salvação. Está aí, né? A nossa missão é sair, é mobilizar-se, né? Caminhar em direção aos perdidos e trazer esta mensagem gloriosa, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula passada, nós abordamos, né, essa sugestão. Você que está aí mobilizado, trabalhando, né, desafiando, comunicando sobre a missão de Deus, né, principalmente no seu contexto, nós colocamos essa sugestão. Vocês podem dar para ajudar. Que sugestão você pode dar para ajudar as igrejas ou a igreja do qual você faz parte, inclusive os líderes, né, pastores, conselhos missionários, né, líderes que estão ali em vários departamentos, né, da congregação, da igreja que você faz parte, a se tornarem mais entusiasmados, né, para a missão de Deus, a partir do seu conhecimento nos relatos, do Antigo Testamento. Você passeou, você analisou, né, aquele segmento de fatos, né, no decorrer do processo, né, desde o Gênesis, que você vê ali no capítulo 3, versículo 15, a primeira comunicação, aí vai seguindo o pacto de Noé, vai seguindo mais à frente o pacto a Abraão, vai seguindo para os profetas, né? Vai seguindo ali para os profetas menores, maiores, a gente vê os salmos, tudo está atrelado com a única centralidade de comunicação que é proclamar o senhorio, proclamar a glória, proclamar o domínio do nosso grande Deus. Então, que impacto seu posicionamento traria para esta realidade? Então, eu preciso fazer discípulo, eu preciso ir, né, direcionado a alguém. Vá, o Senhor é contigo. Vá, você tem a promessa. Vá, a hora é agora. Ou vamos, né? Em determinados momentos nós estamos indo também, né, para compor esse grande contingente que eu denomino grupo de infantaria, que entra em ação, guerreando contra as hostes infernais, levando a luz, levando a palavra, levando essa presença magnífica que é a presença do nosso Senhor Jesus. Muito bem, seguindo adiante, diante do que estamos propondo, João Batista, aqui no Novo Testamento, é o introdutor da nova aliança. João Batista estava convicto da grandeza de sua missão, ser o precursor daquele que viria salvar o mundo de seus pecados. Aí a gente traz dois textos, né? Lucas 3:6, e toda a carne verá a salvação de Deus. João, o Evangelho de João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa extraordinária. Ele o precursor, preparou o caminho. Você tem essa comunicação de influenciar alguém para ir. Se você tem a consciência que vai ficar em Jerusalém, o seu trabalho é aqui, convide,
desafie, comunique, inflame mais outros a ir mais além, a Judéia, para ir a Samaria e até os confins da terra. E esse exemplo do João Batista é extraordinário. Seguindo adiante, nós temos, olha, o próprio Cristo Jesus, o autor da nova aliança. Cristo, descendente legal de duas mulheres gentias, Raabe e Ruth. Né? Mateus 1 e 5, veio ao mundo cumprir todas as promessas da salvação. A obra que consumou foi de amplitude mundial. O Evangelho de João 17,4 nos diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Extraordinário, ele cumpriu cabalmente a sua missão. Evangelho de João, ainda, capítulo 19, versículo do 28 a 30, nos diz: Depois, sabendo que Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um homem, ou estava ali, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no esopo, lhes chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, estamos aqui diante de um processo final, mas que, diante das circunstâncias, diante desse quadro que o versículo expõe, né, para muitos, né, teria sido uma derrota. Mas hoje nós somos o resultado dessa obra magnífica, gloriosa, porque esse momento, né, podemos dizer assim, determina de forma, podemos tratar aqui, um ponto-chave do seu trabalho, mas que não seria finalizado na sua morte, mas ele iria ressuscitar. E ainda passaria alguns dias, né, com seus discípulos, ainda comunicando, seria levado aos céus e continua ativo, continua em movimento, e a sua presença está em nós através do seu Espírito Santo. Está consumado, finalizou a sua obra, e o resultado é você e eu estarmos de pé, né, conduzindo essa mensagem magnífica, extraordinária para aqueles que precisam ouvir. Seguindo adiante, nós temos aí, né, como falamos, os evangelhos, aí estamos no livro de Atos Apóstolos, e um versículo que é chave para nós, né? Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa capacitação, essa imersão espiritual, ela não é apenas em Jerusalém, não é apenas na Judéia, mas ela é segmentada. Aonde você for, te acompanhará essa autoridade. O livro de Atos é o autêntico registro missionário dos apóstolos e da igreja primitiva. No texto mencionado acima, encontramos 4 campos para o trabalho evangelístico e missionário. São eles: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. As expressões tanto em como em e até os mostra com muita clareza que a obra deve ser feita de forma simultânea nesses 4 campos. Sabemos que alguns ficarão em Jerusalém, trabalhando, né, na evangelização, mobilizando, mas outros darão passos mais à frente, né, para ir à Judéia. Outros seguirão mais adiante, a Samaria, e outros atravessarão o Atlântico para a cultura, para nações, para povos totalmente diferenciados e que principalmente não conhecem o nosso Senhor Jesus. Então, precisamos atentar para isso. A igreja, ela precisa caminhar de forma simultânea. Não é apenas envolver-se, não é apenas trabalhar exclusivamente na sua localidade, mas delegar aqueles que ficarão, né, na sua localidade, onde eles estão inseridos, e chamar aqueles que foram convocados, que entendem que o Senhor quer ir mais além, e prepará-los e enviá-los de forma simultânea para que o Evangelho, né, tome conta
de uma forma total desse globo terrestre. Seguindo adiante, nós temos ainda o livro de Atos, na verdade, não relata a obediência da igreja em fazer missões, mas sim sua resistência em sair da sua zona de conforto e levar o evangelho até os confins da terra. Isso é um processo que estamos, né, vivenciando em várias situações, né? Mas a Bíblia nos ensina podemos dizer assim, esse estágio que a igreja enfrentou de estar só entre si. Pedro, na casa de Cornélio, né, nos retrata a resistência mesmo após a experiência da visão do lençol que descia do céu, cheio de répteis e animais imundos. A interpretação, irmão. A visão ela é muito importante. Como está a tua visão? Como você enxerga? Né? Você apenas está limitado aos muros, né? Que rodeia essa comunidade, né? Essa região que você está inserido. Então, os teus olhos têm que estar por cima, têm que ultrapassar, podemos dizer assim, esses muros. Nós temos aqui, ó, após 10 anos, né? De Atos 1 e 8, a igreja em Jerusalém continuava a pregar somente para os judeus. Veja aí como é interessante. Então, retrata bem esse versículo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ainda tinham aquela visão, né, totalmente atrelada à sua realidade. Capítulo 11 e 19, os primeiros capítulos, né, de Atos nos mostram grande crescimento da igreja primitiva. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, né, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Já em Atos 6 e 7, esse versículo nos diz que, embora a igreja estava implodindo, né, no seu primeiro período de crescimento, né, estava inchada tanto em qualidade, né? Talvez você observe se não é a nossa realidade, tanto em qualidade como em quantidade. Este crescimento não passava dos limites de Jerusalém. E a gente vê, né, várias comunidades cristãs que são belíssimas, têm uma membresia extraordinária, têm uma estrutura formidável, mas quando você vai, né, analisar o contexto além dos seus limites, não há obras, né, relevantes, não há uma formação, né, para a expansão além, né, dos seus muros. E esse texto, né, esse comentário sucinto nos chama a atenção para mudarmos a rota, né, que o momento é chegado. Ainda continuando, nós observamos aqui algo que aconteceu, né, que diante, né, do ocorrido, do martírio que ainda continua a acontecer, mas com um propósito, né, foi necessária uma grande perseguição que ocorreu após o martírio de Estevão, onde todos os cristãos foram dispersos, com exceção dos apóstolos, para fazer a igreja sair de Jerusalém. Será que você não está ficando, né? E com a incumbência de ser voz, de clamar, de influenciar, de desafiar? Atos 8:1 nos diz o seguinte: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Deste momento em diante, a igreja de Jerusalém gradativamente começa a perder o enfoque. Até que a partir de Atos 11:27, não é mais citado em Atos como uma exceção da visita de Paulo, agora o foco é Antioquia. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A gente começa a observar um mover diferente, uma mobilização diferenciada para um propósito, né? Se nós não formos e ficarmos a descansar nos limites, essa é uma expressão que a gente no começo falamos, nos limites de nossa zona de conforto em Jerusalém, Deus nos dará duas alternativas. E é isso que aconteceu. Os escritos nos retratam bem isso. A primeira é a perseguição, está aí, para nos tirar para fora, e a segunda é a substituição. Alguém vai vir com certeza e fazer a obra, e a gente vai ficar só de espectador. Eu poderia ter ido, eu poderia ter feito,
Poderia ter contribuído, mas perdi tempo, fiquei parado, fiquei ansioso, né? Não dei importância. Para mim, essa obra não é relevante de maneira nenhuma, queridos. A obra do Senhor é relevante. Se Ele te incumbiu, se Ele te chamou, se Ele te capacitou, vá adiante. O Senhor é conosco, no nome de Jesus. Seguindo, em Atos 11:20, o evangelho chega em Antioquia através de alguns servos dos quais não sabemos seus nomes, provenientes de Chipre e de Cirene, né, a atual Líbia, que começam a pregar também aos gregos. Em Antioquia se estabelece uma igreja multirracial. Então, você vê aí que a expansão, os muros estão sendo alargados, né? Internacional e multicultural. Foi nessa cidade onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? A identidade real nossa, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. E entre o que foram os discípulos, né, como retrata aqui pela primeira vez, chamados de cristãos. Atos 11:26, de onde saíram os primeiros missionários chamados por Deus e comissionados pela igreja para levar o evangelho a todas as nações, conforme retrata Barnabé e Paulo. Será que esse é o momento? Será que você não está vivenciando isso? Será que não é o momento, entendendo, conhecendo o seu grupo, né? A membresia, a sua comunidade, ao observar, nós temos aqui pessoas preparadas, né? Pessoas qualificadas, o número é bom, então, nós temos que atentar para isso, orarmos, jejuarmos e receber de Deus o direcionamento para separarmos aqueles que precisam sair, né, de entre nós para esta grande missão. Esta é a mensagem. Seguindo adiante, Paulo foi o personagem principal na obra missionária da igreja primitiva. E aqui nós estamos diante de uma expressão singular. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora, levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo. Tá? E minha testemunha, conte o que viu, e eu lhes mostrarei no futuro, né? E eu o livrarei tanto do seu povo, né? Dos gentios, sim, eu envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se volte das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então ele seria com certeza perseguido pelos seus. Claro, ele vivia numa rotina, numa realidade, né, de perseguição, era ferrenho, né, nas suas execuções, né, nos seus comandos, mas aí Deus o chama, o transforma, e ele com certeza, como diz os escritos, ele agora vai saber o que é sofrer, né, por minha causa. E a gente traz alguns pontos que você pode, né, depois observar nos escritos. Ele se achava devedor, tanto a grego como a bárbaro, né, tanto aos romanos, a todos. E ele se considerava devedor. E ele sentia que aquela mensagem, ele tinha uma obrigação de comunicá-la. Pregar em tempo e fora de tempo. Então ele observava que não podia perder tempo. Então, se havia a porta aberta, a oportunidade ele ia comunicar com certeza. Não tinha a vida como preciosa. Ele sabia dos riscos, ele tinha consciência, mas ele tinha, né, esse entendimento. A minha vida está guardada no Senhor Jesus. Contanto que eu cumpra aquilo, né, como ele fala bem, em 1 Coríntios 9:22, ele faria o possível para cumprir esta missão. E que seja esse sentimento nosso, né, nesse momento. Seguindo adiante, no livro de Apocalipse, aí a gente já vai caminhando para, né, o final, podemos ver o propósito de Deus realizado. Olha só, isso aí é profético, vai acontecer muito em breve, quando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão para sempre com o Senhor.
É o triunfo da obra missionária, né? Essa é a realização, é o processo final. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos, aleluia, sobre a terra. Apocalipse 5, do 9 a 10, né, nos retrata aí, chega, nos incendeia com essa obra magnífica, que tudo começou lá no Gênesis, né, lá no Jardim do Éden, e vem caminhando debaixo da promessa do Senhor, e nós estamos aqui hoje e somos resultados desta promessa. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e chamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa parte finaliza, né, de uma forma extraordinária. Eu sempre trago esses questionamentos, né, essas perguntas, e essas respostas podemos dar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se alguém chega para você e diz: não, meu irmão, minha irmã, querido líder, nós precisamos ganhar, nós precisamos trabalhar aqui. Aí você responde: e como invocarão aquele que não creram, que está mais à frente, mais além? E como crerão naquilo em que não ouviram? Como eles vão ouvir? Precisa alguém chegar até lá. Quem poderá ir? Como está escrito. Olha, irmãos, é extraordinário. Essa é a resposta. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos são os pés. Essa é a resposta. Essa é a resposta que possamos dar para aqueles que têm ainda uma visão limitada aos muros que os cercam. Eu já conheço, eu já recebi, você já recebeu, mas tantos outros precisam conhecer. Esse versículo, ou esses versículos do Apocalipse, retrata algo singular. Todos esses povos estarão diante do Cordeiro, independente se eu ou você não fizer. Porque, como foi frisado no começo, através daquela expressão do Ross Patterson, duas coisas podem acontecer. É a perseguição, que vai fazer a gente sair da nossa zona, e outra que é significativa é a substituição. Então, naquele dia, eles vão estar diante do Cordeiro. Que seja com a minha participação, muitos que estarão ali, diante dessa incumbência que o Senhor, né, nos direcionou. Então, que você possa ser agraciado com esse tempo, né, de imersão na missão de Deus no Novo Testamento. E nós convidamos você a ler o capítulo na sua íntegra, o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né? E faça uma análise. Isso é uma sugestão que a gente dá aos nossos alunos do nosso seminário. Então, você que está nos ouvindo também o faça e vê que preciosidade nesse capítulo. Nós estamos agradecidos por esse tempo que o Senhor tem nos dado, e nós o aguardamos para a próxima aula, que será a nossa terceira aula, que falará sobre missões e a igreja local. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.